Ok, segundo ano. Vamos lá, desculpando a demora. É porque eu tive um pouco doente, tá? Aí não deu tempo de postar a aula de revisão. Ela vai um pouco tarde, mas o importante é que eu tô colocando. Dê uma olhadinha nessa aula também para dar aquela força lá na hora da prova. Então vamos aqui, claro, dar uma geral no nosso assunto. Então, na mesma ordem, as capitais: São Luís, Teresina, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju, Salvador. Pra tudo ficar beleza, vamos botar Fortaleza. Né? Então vamos lá. Maranhão, capital, São Luís. Piauí, Teresina. Rio Grande do Norte, Natal. Eu gosto de associar tudo, tá? Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Recife, Alagoas, Maceió, Sergipe, Aracaju, Bahia, Salvador e capital do Cearázinho, maravilhoso, certo? Nosso problema maravilhoso, a gente adora Fortaleza, aqui na nossa cidade do país. Tá? Então, são os estados e as capitais do Nordeste, não é isso? Então, a região tem maior número de estados. Assim, marque a opção da região dos estados do Nordeste, aqui lá. Maranhão, Piauí, Bahia e Alagoas, tá certo? Então bora lá continuar. Tá aí a palavra êxodo rural. O que é o êxodo rural? Todo mundo sabe que o êxodo rural é a saída das pessoas do campo para a cidade, tá? O que incentiva isso? A pressão dos latifúndios sobre os minifúndios é uma das razões. Também a modernização do campo, né? Eles usam as máquinas para fazer o trabalho dos homens, então muitos perdem o seu emprego e tendem a migrar para a cidade. Então, o êxodo rural é uma das razões das cidades hoje estarem inchando ao invés de crescer, né? O povo não tem emprego lá no interior, principalmente por conta dessa substituição do homem pela máquina, e vão morar nas grandes cidades. Isso acontece no Brasil e principalmente nos países não desenvolvidos hoje, mas já também foi fortemente nos países desenvolvidos. Ainda é, mas já foi mais forte. Tá ok? Então o êxodo rural é a saída das pessoas do campo para a cidade devido a diversos fatores. Às vezes o fator pode ser climático, como aconteceu muito no Nordeste, problema da seca, né? Pronto, nós tivemos no Brasil e ainda temos algumas agriculturas que ficaram. No tempo colonial se criou no Brasil as grandes fazendas monoculturas. Certo? No Brasil e na América, de uma forma geral, até no sul dos Estados Unidos se usou esse tipo de fazenda para produção. Então eram grandes fazendas monocultoras, produzia basicamente um produto. No Brasil foi usado por conta da cana-de-açúcar, né? E com o tempo utilizava grande quantidade de mão de obra, certo? E o objetivo era a exportação, ou seja, exportar o produto, certo? Café e industrialização. O que o café tem a ver com a industrialização? Que o fim do ciclo do café no Brasil veio a industrialização. Em que ela foi favorável para a industrialização? É o ciclo do café. Porque foi criada toda uma infraestrutura no Brasil para a exportação do café. Essa infraestrutura, as ferrovias, portos e tal, também foi usado já para o processo de importação e exportação de produtos industrializados no Brasil. Então a infraestrutura do café foi também importante para o processo de industrialização. Ok? Então, vamos continuando. Globalização Estado. Por exemplo, com a globalização veio uma política neoliberal para cima dos países imposta, principalmente pelos países desenvolvidos, aos países não desenvolvidos. Entre elas, o Estado tinha que vender, né, fazer o que a gente chama de estatização, né, não gastar mais do que arrecadava, né, criar políticas de flexibilização do trabalho, certo? Então, o Estado criou, por força do poder ou da política neoliberal, uma política de privatização, ou seja, vender as empresas que eram do Estado, tá certo? Então, isso foi uma das características dessa globalização e do neoliberalismo. Terceira Revolução Industrial. Na Terceira Revolução Industrial, claro e evidentemente, né, veio a modernização, veio privatizações, veio o toyotismo, que é um modelo de produzir, certo? Então, tudo isso veio com esse processo de globalização. Terceira Revolução Industrial, período técnico, científico, informacional, neoliberalismo, certo? Então veio uma nova mentalidade de se produzir no capitalismo, já que a globalização é um fenômeno do capitalismo. Tá aí, ó, fases do capitalismo. A gente sabe que capitalismo está ligado com industrialização, por quê?
porque a segunda fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial, ele começa com a Revolução Industrial, com a primeira Revolução Industrial. Então nós temos principalmente 3 fases. Tem gente que considera uma 4ª fase, ou 5ª e tal. Aí depende do ponto de vista. Então é capitalismo comercial, capitalismo industrial e capitalismo financeiro. Aí tem quem considera o capitalismo informacional. Então nós não estaríamos no capitalismo financeiro, e sim no capitalismo informacional. Pronto, falando ainda de industrialização, claro, o Brasil é um país industrializado. O Brasil é um país industrializado, certo? Mas como o Brasil se industrializou no mesmo modelo da Argentina, do México, da África do Sul e da Índia, ou seja, ele passou a produzir no seu próprio país, deixou de comprar, começou a abastecer o mercado com seus próprios produtos. Ou seja, ele fez o que a gente chama de substituição das importações, certo? E só essa política de superproteção das empresas nacionais só foi quebrada lá no começo dos anos 90, certo? Na mentalidade do liberalismo econômico. Pronto, então o Brasil é um novo país industrializado, ou seja, tem industrialização tardia. Mas tem países com industrialização clássica, como é o caso dos Estados Unidos, que é rico também em recursos minerais, né, como é o caso a China, é um caso à parte, depois eu falo. Mas como é o caso do Japão. O Japão, curiosamente, é um país pobre em recursos minerais, mas que exporta produtos de última geração, né, de última qualidade, assim, certo? Da terceira revolução industrial mesmo. O Japão é um fenômeno. Mesmo sendo pobre em recursos naturais, certo, minerais, ele exporta produtos, né? E lá no Japão surgiu uma coisa que a gente chama de toyotismo. O que é o toyotismo? É o feito na hora. Ou seja, as empresas começaram a produzir de acordo com a demanda de mercado. Se tem muitos pedidos, eles produzem muito. Se tem pouco, eles produzem pouco. Certo? Isso é um efeito da industrialização moderna. Que você tem a robotização, né, das indústrias, você tem a robotização, você tem a especialização da mão de obra. No Japão também se tem muito isso, certo? Você tem introdução de materiais de fibra ótica e cerâmica avançada hoje, né, na produção e nos produtos, certo? E, claro, evidentemente, nós temos uma nova ordem mundial. Não existem, digamos assim, colonizações de fato, como existia durante a segunda revolução industrial, tá certo? Então, nós estamos lá no processo já de usar energias alternativas, além do petróleo que ainda se usa, né? Mas o petróleo, né, é mais para a segunda revolução industrial, petróleo e eletricidade. Isso vem avançando e hoje nós temos as energias alternativas, certo? Como energia nuclear, energia eólica, energia hidrelétrica, né, dos rios, né, que é a energia fluvial e tal, sendo utilizadas hoje nessa industrialização ultra contemporânea, né, que nós temos assim, esses avançados processos da robotização, os braços mecânicos, tudo embasado na física, né, no poder da física, da importância de estudar física, e na mecatrônica, que se utiliza muito a física também, né, certo? Porque essas máquinas, esses braços mecânicos, eles têm que ser criados, têm que ser produzidos, e cada partezinha dele tem que ser milimetricamente, digamos assim, projetado. Porque ele não pode errar solda na máquina, entendeu? Tem que ir no ponto exato. Isso é milimetricamente projetado pelos físicos, pelo pessoal da mecatrônica, certo? Então é importante aí, quem trabalha com isso, já que não é muita gente, né, tá ganhando muito dinheiro e tem emprego sobrando, mas infelizmente para se trabalhar com isso tem que estudar muito. Então bora lá. Então nós temos na industrialização moderna, nós temos a robotização moderna, não, contemporânea. Eu não gosto nem de usar mais essa palavra moderna, que moderna é coisa de 200 e tantos anos atrás. Então robotização, especialização da mão de obra, introdução de novos materiais, como a fibra ótica, cerâmica avançada, cristal líquido, entre outros, né? As fábricas hoje, elas estão adotando um modelo japonês que é super importante,
né, que vai de acordo com a demanda de mercado, que a gente chama de toyotismo. O toyotismo, ele usa uma filosofia que é dita como feito na hora, de acordo com a demanda, de acordo com o pedido, né, de acordo com a procura. Então, isso surgiu nas fábricas japonesas da Toyota, que produz a Hilux, né, o Corolla e tal, que é exatamente fazer de acordo com a demanda. Tá certo? Então, o Japão, ele se destaca muito, ele está na vanguarda, ou seja, na dianteira da robótica e da mecatrônica. Então, ele se destaca muito. E o Japão é um país curioso, que ele que sofreu o ataque das bombas atômicas, né? Mas com isso, pensar que ele entrou em decadência, não, ele foi crescendo, né, se modernizando, mandou gente, estudante para todo lugar do mundo que estava produzindo tecnologia, e mesmo com a diversidade de ter um solo pobre, o solo dele é bom, é um subsolo, né, é pobre em recursos minerais, ele não tem ferro, ele não tem manganês e tal, ele tem que importar isso. Mas, em compensação, mesmo com essa diversidade do Japão, eles eles conseguiram grande produção nas áreas de tecnologia, né? Eles produzem, desculpa, gente, é porque ainda estou, né? Mas eles produzem, por exemplo, navios, aço, têxteis, equipamentos eletrônicos, produtos químicos e veículos motorizados. Tá bom? Então, ele mesmo com a diversidade de ser paupérrimo em recursos minerais, ele com a tecnologia, com o esforço, com o trabalho do seu povo, né, com a filosofia japonesa para o trabalho, eles conseguiram se transformar na segunda economia do mundo nos anos 80 e hoje caíram para o terceiro lugar. Então, são a terceira maior economia do mundo, perdendo hoje para os Estados Unidos e para a China. A China tem um agravante, né, da ditadura e ela é rica, ao contrário do Japão, em recursos minerais e é um país gigantesco, certo? Pronto. No caso do Brasil específico, o Brasil se industrializou, começou nos anos 30, se intensificou nos anos 50, começou com Vargas, se intensificou mais ainda com o JK, né, Juscelino Kubitschek, que ele fez aquele plano de meta, desenvolvimento de 50 anos em 5. 50 anos porque era um número bem avançado, certo? Né? Nos anos 50, então seria para o ano 2000, né? Avançar até o ano 2000 em 5 anos de mandato dele, né? Que ele assume em 1955 e vai até 60, quando ele inaugura a capital Brasília, né? A capital do Brasil. Então o Brasil se transformou num novo país industrializado que substituiu importações. Mesmo caso, volto a dizer, da Índia, da África do Sul, do México e da Argentina. 3 na América, 1 na África e 1 na Ásia. Pronto, então a gente sabe que quase todos os países do mundo, eu boto como exceção apenas a Coreia do Norte e Cuba ainda, Cuba é só uma questão de tempo, certo? Venezuela passa longe, viu, gente? Então o país de economia planificada, todos os outros são economia de mercado, portanto capitalistas, certo? Então o capitalismo é um modelo econômico que a gente aprendeu no meio do ano, né, que tem algumas características e passou por fases, como fase comercial, industrial e financeiro. E há quem acha que nós estamos na fase já informacional. E há quem acha que a fase informacional é apenas uma subfase do capitalismo financeiro. Ok? Pronto. Na filosofia da economia moderna, da economia capitalista e no modelo econômico neoliberal, o Estado tem que ser mínimo, o Estado tem que cuidar apenas da segurança e corrigir as distorções do mercado. Por exemplo, o dólar subiu, joga dólar no mercado, que o governo fez talvez por conta da pandemia, né? Então o governo vai regular as distorções de mercado. Esse é o papel do governo na economia capitalista. Então ele tem que vender as empresas, ficar com o mínimo de empresas possíveis. Até porque até uma ideia até coerente, porque no Brasil, por exemplo, quando tem muita corrupção, né, muita gente se aproveita dessas empresas estatais para roubar. E você roubar na empresa estatal é muito mais fácil que você roubar numa empresa privada. Ok? Prontinho. O Brasil ele passou por alguns ciclos, a gente sabe, até chegar no ciclo industrial. O último ciclo antes da industrialização foi o ciclo do café.
Esse ciclo foi importante por conta de toda a infraestrutura deixada, certo? Durante o seu processo, durante o acontecimento, né? Quando o café se dá bem no solo roxo de São Paulo, o Brasil passa a ser um dos grandes exportadores, certo? E então você tem ciclo do café. Em torno disso foi montado ferrovias, portos e tal. E a industrialização acabou recebendo essa herança, né, do café, do ciclo do café, para que pudesse também se desenvolver. Ok? Ok. Então nós temos as grandes formas de produzir, né? A gente sabe que tem dois tipos de agricultura, de subsistência e comercial, mas tem alguns, digamos, modelos de produção na área agrícola. Tá bom? Aí eu tenho o plantations, que eram as grandes fazendas monocultoras, eu tenho a agricultura de jardinagem, eu tenho os green belts americanos, né? Eu tenho algumas propostas dentro da questão agrária, em que, por exemplo, eu tenho um terreno, eu dou para uma família produzir, ela me dá metade do que ela produziu, a outra metade ela fica com ela, entendeu? Então são os chamados meeiros, ok? E a gente sabe que no Brasil nós temos problemas com a terra, né? Tem muita gente que são expulsas de suas terras, né? Pelos grandes fazendeiros, pelos grandes latifundiários, certo? E também, aí as pessoas né, perseguidas no campo, elas tendem a migrar para a cidade fazendo o êxodo rural. Um outro fator que influencia demais o êxodo rural, certo? Eu diria que é a mecanização do campo, a modernização da agricultura, né? Por exemplo, processos de correção de solo, utilização de máquinas e equipamentos modernos, agrotóxicos e tal. Então, muitos agricultores não sabem lidar com esse tipo de produto, não sabem manusear essa nova forma de produzir. Então, sem emprego no campo, acabam, e também tem os direitos trabalhistas do campo, né? Não que seja uma coisa ruim, mas isso tem um efeito colateral e acaba expulsando, fazendo as pessoas sem a menor condição de estar no campo, primeiro porque não tem terra para plantar. O governo não faz a famosa reforma agrária. Segundo, porque tem máquina fazendo o trabalho de 200 homens de uma vez, né? Certo? Para arar o terreno, para colher as colhedeiras, né? E tal. Até para plantar em si, as máquinas estão fazendo um trabalho, né? Na agricultura moderna, chamado com utilização de máquinas e equipamentos voltados para a questão comercial. Isso é muito comum no Brasil, no plantio da soja. Na soja está utilizando muito essa questão da agricultura com utilização de máquinas, ou seja, a agricultura moderna. Máquinas, equipamentos, agrotóxicos, né, técnicas modernas de utilização do solo, de correção do solo até e por aí vai, certo? Então, essa modernização no campo também tem gerado esse que a gente chama de êxodo rural, que é a saída das pessoas do campo em direção à cidade. Tá certo? Desculpa o mau jeito aí, espero que vocês tenham entendido, porque realmente tá dando ainda para ver que eu tô bem fanhoso ainda, tá? Mas segue a aula para vocês, vou postar, preste atenção, dá uma olhada nas aulas no geral, dá uma olhadinha nessa aula de revisão. Tá bom? Então, boa sorte para vocês lá na prova. Tchau, tchau, tchau. Ok, segundo ano. Não é feito, não. De novo.